Mais uma vez, boa tarde. Obrigado, Rodrigo, aí pelas palavras. Obrigado, Fábio, também pelo convite. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje, juntando aí a questão da energia com a mobilidade, com os veículos, né, elétricos. Eu vou me sentar aqui para ficar um pouco mais fácil para visualizar. Na verdade, eu queria fazer um aquecimento aí pelo que o Rodrigo falou que vem pela frente aí. A gente tem a DILI, BYD, outros assuntos aí chegando. A eletrificação está muito forte, está muito se solidificando no Brasil. Eu queria passar um pouco geral aí, não só nos carros, né, que estão mais em evidência, mas também nas outras oportunidades que a gente tem da infraestrutura também. Tá? A infraestrutura de recarga está chegando, está muito rápido, né? A gente tem aí grandes números, né? Dentro da BVE também a gente está trabalhando muito forte com algumas questões. Eu sempre digo que quando a gente tem algum desafio, algum problema para resolver, se a gente consegue... Olá, Ariel, tudo bem? Bem-vindo aí. A gente tem uma grande oportunidade e de alguns desafios que eu vou comentar com vocês já se transformaram em oportunidade e a gente está sentindo isso hoje quando a gente olha no mercado, seja de veículos, seja também na infraestrutura. Um pouquinho também, já me pediram para fazer um comercial da BVE, deixa eu ver se passa aqui. Opa. Bom, a BVE está completando 20 anos agora, esse ano de 2026. A gente vai fazer um evento aí de celebração em novembro, mas na verdade a gente está concluindo um grande estudo feito em parceria com a KPMG, que será anunciado agora no mês de julho. Então a gente está concluindo esse estudo, que é parte desse trabalho de, entre aspas, celebração dos 20 anos da BVE, onde a gente vai dar um balanço da eletrificação no Brasil, nas oportunidades, na questão do meio ambiente, obviamente, que puxou tudo isso, mas também o lado econômico, que está muito forte. Então a BVE ela foi criada aí há 20 anos por um grupo aí de amantes da eletrificação na época. Podem imaginar que naquela época pouquíssimos carros elétricos tinham como opção, muitas vezes importavam de forma direta, e hoje a gente chega nesse mercado que a gente tem, nessas oportunidades que a gente tem hoje aqui. Bom, o número de associados, de novo, é um rápido comercial da BVE. A gente está chegando, já superamos, na verdade, 140 associados, é um grupo muito grande. A gente não é uma associação de montadoras, embora a gente tenha víssimos, estamos falando aí de montadores, a gente tem um conselho com 30 representantes, 30 diretores, inclusive eu que sou presidente, mas nós temos lá um grupo que faz essa governança, mas nós temos reuniões regulares de comissões dos grupos temáticos, temos subgrupos específicos, por exemplo, para tratar da questão de segurança. Esse grupo trabalhou muito forte na questão dos bombeiros, por exemplo, até o ano passado, e a gente mantém também algumas parcerias, como é o caso do Inmetro. A gente tem um grupo que trabalha muito forte para certificação de baterias, certificação de carregadores. Hoje é uma grande demanda saber se o carregador é confiável, se a bateria das tradicionais de veículos pesados, está lá uma Marco Polo, por exemplo, tem várias outras empresas, uma Eletra produzindo ônibus elétrico ali no São Bernardo do Campo. Então a gente tem também já hoje grandes exemplos da eletrificação participando da cadeia produtiva brasileira. E aqui está um pouco representado aí os leves, por exemplo, não são só montadoras, lá a gente tem também o pessoal de delivery, o pessoal de entrega está participando muito rápido, o pessoal de aplicativos, né, que hoje são, ao mesmo tempo são clientes, são parceiros no avanço da eletrificação. Componentes também temos bastante associados. Uma coisa importante, a gente está recebendo muitos associados que estão vindo da eletrônica, estão vindo, por exemplo, da BINI, né, são também associados da BINI, que estão agora virando associados, estão indo para o Sindipeças também. A gente tem uma parceria muito forte com o Sindipeças, inclusive trocamos aí bastante informação para que a gente tenha aí associados em comuns. Nós trabalhamos eletrificação, o Sindipeças tem o foco dele na produção local de autopeças, desenvolvimento da cadeia brasileira, mas a gente tem recebido muitas empresas que estão vindo da produção de eletrônicos para o mundo automotivo. O mundo automotivo é um pouco diferente do que eles enfrentam na eletrônica, mas estão chegando e estão participando disso e estão aumentando a densidade da cadeia no Brasil. Mobilidade urbana, também fazemos alguns trabalhos
depois eu comento rapidamente o que a gente está fazendo aqui no Rio de Janeiro com o uso dos levíssimos, que a gente está trabalhando para construir, para disciplinar o uso dos levíssimos aqui no Rio de Janeiro. Bom, infraestrutura é o maior grupo aqui, que a gente tem mais de 70% dos nossos associados, são pequenas, grandes empresas, médias, todo o pessoal que está cuidando da infraestrutura. Esse é o segmento que cresce bastante, cresce muito, muito rápido. Eu vou mostrar alguns números dos pontos de recarga, mas é um crescimento que eu diria para vocês que é uma grande oportunidade aqui. A gente trabalhou muito forte nos últimos 2 anos aí para resolver a questão da recarga, da possibilidade de instalação de carregadores em locais públicos, em condomínios e tudo mais. Foi a questão lá que todo mundo conhece como o caso dos bombeiros, mas a gente resolveu isso de uma forma muito séria, muito comprometida com a segurança. Hoje a gente tem isso já se espalhando no Brasil, começou no estado de São Paulo, depois de uma grande discussão, a gente tem isso já pacificado, e isso criou condições para que a infraestrutura cresça com segurança. Mais do que saber se vai custar mais caro ou mais barato instalar um carregador, é a segurança de você fazer isso e o procedimento correto de fazer. Então a gente conseguiu estabilizar isso gerou uma grande oportunidade de negócio, e os saltos que a gente vê hoje na infraestrutura de recarga vem em função disso: segurança jurídica, segurança técnica e, obviamente, a demanda, né? Se também o carro elétrico está se mostrando muito econômico, então é o novo cliente que está chegando, é o cliente do bolso, na verdade. Oi, tá umas falhas aqui. O cliente do bolso, ele já chegou. Alô? Bom, tá, vamos ver se agora estabiliza um pouco. Acho que eu vou tentar segurar ele assim. Tá ok? Então, tá. Obrigado, muito obrigado. Bom, bem melhor agora. Então, a gente tem hoje a procura muito forte pelo veículo elétrico, o plug-in, já representa mais de 80% das vendas mensais no Brasil, são veículos plug-ins, híbridos, plug-ins ou elétricos. Então, é um crescimento muito forte. Aqui um pouco dos números, eu só queria voltar um pouco atrás, se a gente lembrar em novembro, dezembro do ano passado, talvez as previsões, aí falo como indústria como um todo, não só de eletrificados, muita gente estava achando que se a gente crescesse 2%, 3%, seria um mercado excelente. O mercado está crescendo, ainda não está no ritmo de 2 dígitos, o mercado como um todo. Eu espero que chegue, porque a venda de carro é interessante, dependendo de qual o combustível que ele use, mas a gente tem um salto muito grande dos eletrificados. Eletrificados crescendo aí a ritmo de 17%, 20%, né? 17 foi o último mês, mas um ritmo de 20%, mais de 150%, 170% sobre o ano passado, que é fantástico, é um ritmo muito grande. De novo, 80% dessas vendas são de veículos plug-ins, híbridos plug-ins ou elétricos. Então é um crescimento muito grande, né? De novo, puxando a indústria. Eu estava conversando com o Kaique ali um pouco antes, como está avançado nesse mercado. A gente tinha aí uma previsão de não ser um ano muito, muito bom, talvez pelas algumas incertezas, ano eleitoral, tudo mais, mas está sendo realmente um ano muito surpreendente. Claro que os eletrificados estão puxando, mas a gente também tem o mercado como um todo respondendo muito bem. Então, acho que é um passo interessante, é só um aquecimento, acho que o Ariel depois vai falar mais disso aí, mas eu acho que um ano que parecia que não seria muito bom, está sendo um bom ano, tá? Não excelente, mas um bom ano. Participação também no mercado, eu acho que a gente tem aí bastante a questão das tecnologias. Eu acho que o grande passo que a gente dá é quando a gente oferece a maior gama de produtos para as decisões do consumidor. Quando você tem desde veículos a combustão, flex, podendo usar etanol, até mesmo os elétricos puros, né, os BEVs, a gente tem aí uma grande gama. E agora crescendo também muito os híbridos flex. É uma questão de tempo, né? Está chegando agora, várias montadoras anunciaram, lançaram produtos, que é você poder usar o etanol com a eletricidade brasileira. É uma combinação excelente, é uma excelente combinação para o meio ambiente
e também está se mostrando uma ótima combinação para o bolso, né? Aí, obviamente, cada consumidor, cada pessoa escolhe a melhor tecnologia, mais elétrico, mais combustão, de acordo com o que ele necessita, vai viajar, vai usar na cidade, pode escolher aí, e a gama de ofertas de veículos tem crescido muito. Isso é ótimo para o nosso mercado, é ótimo para o consumidor. Quando a gente vê os números crescendo, parte disso é o que as empresas estão fazendo também, ofertando os produtos e tentando chegar ao correto uso, ao correto desejo do consumidor para fazer a sua escolha. Hoje você não precisa pagar mais caro por um carro olhando uma tecnologia. Você vai encontrar ela no preço que você precisa, no tamanho, um SUV, um compacto, um sedã. Enfim, você tem hoje já uma gama de produtos para atender o mercado. Bom, aqui também, de novo, um comparativo. Eu acho que o mercado está crescendo forte. A gente vai ter, até o final do ano, vamos superar 300 mil unidades de eletrificados. Tá? Eu não considero aí os híbridos, micro-híbridos, que são os híbridos leves. A gente tira ele um pouco dessa estatística, experiência elétrica, do ponto de vista da direção, do uso do elétrico, mas se a gente considerar só híbridos plug-ins e elétricos, nós vamos superar 300 mil unidades. Eu costumo ser o menos otimista lá na BVE, então já tem gente falando de 400 mil unidades, então, mas eu vou ficar um pouco ainda conservador, vou falar acima de 300, talvez aí 350 mil veículos, mas já tem híbridos plug-ins elétricos nesse ano de 2026, que é um salto gigantesco, realmente é um número muito significativo. Mas plugins, que é o que interessa para a infraestrutura, nós já superamos 500 mil unidades em circulação no Brasil. Não é ainda um número gigante, mas permite aquele avanço na infraestrutura que eu coloquei para vocês. Eu acho que logo mais, não vou dizer muito tempo, mas já talvez na virada desse ano para o ano que vem, vai ser muito fácil carregar um carro em 20 minutos de recarga. É você carregar ele numa velocidade muito rápida, num tempo muito rápido, e mais um pouco, eu acredito que nós vamos chegar quase que ao tempo de abastecer, que na verdade é o último. A gente já superou 25 mil pontos públicos e semipúblicos no Brasil. O mais interessante desse número é que 34%, mais ou menos, que dá aí já mais de 6 mil, 7 mil unidades, talvez um pouco mais, já são de pontos de recarga rápidos, que são os que definir essa oportunidade que a gente tem, seja do lado dos negócios, seja também para quem está usando um veículo elétrico, usar ele. Isso também vai estar crescendo nas estradas, que é uma coisa interessante. A gente já vê alguns corredores, eu até estava em Salvador há pouco tempo, tem um corredor de Salvador até Natal, por exemplo, com pontos de recarga, conseguir não encontrar carregadores, mas encontrar carregadores rápidos, que ele pode parar, fazer um almoço, tomar um café, comer um pão de queijo e o carro dele está pronto para a jornada, caso ele necessite. Então, eu acho que isso está chegando muito rápido, mais rápido. Na cidade já tá muito forte, mas a gente vai ter isso também nas estradas logo mais. Bom, aqui eu termino essa rápido comentário. Eu queria só falar um pouquinho mais dos desafios. São 2 desafios importantes. Eu já falei muito dos leves, mas a gente tem 2 coisas que a gente está trabalhando esse ano na BVE. Uma delas são os levíssimos. A gente está usando aqui o Rio de Janeiro, a gente está com parcerias aqui com a prefeitura, trabalhando forte para disciplinar os levíssimos. Os levíssimos, estou falando dos patinetes, dos autopropelidos, das bicicletas. A gente teve uma regulamentação do CONTRAN há cerca de 3 anos, foi muito boa, tudo mais, carteira de habilitação. Agora a gente tem que fazer a segunda fase. A segunda fase é a aplicação nas cidades. Então, a disciplinar o uso desses veículos na cidade. Hoje a gente está trabalhando numa segunda fase. Então, levíssimos é um ponto de atenção hoje da BVE. Eu acho que é uma contribuição muito grande para a sociedade. Todos nós ou usamos os levíssimos ou estamos andando aí, a gente está vendo esses veículos circularem. Hoje eles representam também uma oportunidade econômica muito grande. A gente viu recentemente, há 15 dias atrás, ou pouco menos, o governo brasileiro lançou um programa também chamado Move Brasil, fez isso para carros, para aplicativos, mas fez também para delivery, para entregadores. E lá estão as bicicletas, estão esses autopropelidos, inclusive os elétricos. Então a gente está trabalhando muito forte nessa agenda. E a última agenda que a gente está trabalhando também, que eu não mencionei, são os ônibus elétricos na cidade.
São Paulo já tem mais de 10% da frota eletrificada, isso significa 1.400 ônibus, mais ou menos. São Paulo deve fechar esse ano com 15%, quase 20% da frota já de ônibus elétricos. São os ônibus elétricos chegando, aqui no Rio você já tem também, o Rio tem outras alternativas também, mas eu acho que o mercado de ônibus também elétrico vai ser muito importante nesse ano 2026. E para frente a gente vai ter também caminhões logo mais chegando, já chegando os de entrega, né, os veículos os comerciais leves, mas a gente vai ter também caminhões chegando muito forte. Mas é isso, completo aqui minha fala, muito obrigado. Tenha um bom evento aqui, volto então para o Rodrigo e a gente vai ouvir agora o Ariel aqui. Mais uma vez, obrigado a todos.